Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A Shirley Oliveira, ela escreveu aqui que enquanto ela está cuidando da paciente lá na Santa Casa, enquanto a paciente está dormindo, ela está ouvindo a mensagem. Não perde tempo, né? Sempre, qualquer brechinha, a gente pode estar estudando a palavra do Senhor. Parabéns, Shirley Oliveira, por essa dedicação sua de estudar a palavra do Senhor. A outra mensagem aqui é da Fátima Araújo. Ela escreveu que a filha dela, 5 horas da manhã, está fazendo aula comigo. Eu faço aula todo de segunda a sábado, às 5h20 da manhã. Tá bom? Quem quiser entrar no grupo, manda uma mensagem aí, sempre no meu WhatsApp, que eu coloco vocês no grupo, tá bom? Meu WhatsApp sempre fica no final da descrição do vídeo, tá bom? Então a Fátima Araújo falou aqui que a filha dela todos os dias faz essa aula também comigo. E depois ela, né, vai lá e assiste também o vídeo no YouTube. Um forte abraço para você, Fátima Araújo, e também para a sua filha também, tá bom? Obrigado pela mensagem de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 10, tá bom? O que está acontecendo aqui em Isaías capítulo 10? Bom, um pouco antes, o que tinha acontecido? As duas nações lá tinham se juntado para vir contra Jerusalém. Ou seja, era Síria e também juntado ali a casa de Efraim, né? As tribos ali da casa de Israel vinham, né? E fizeram um plano de vir contra Jerusalém. Porém, o profeta Isaías falou que não precisavam temer, né? Que não precisavam fazer convênio com ninguém, acordo com ninguém, porque Deus ia livrar. Que eles eram como tições de fogo, né, de toco ali, que eles não chegariam a atacar a Jerusalém, né? Porém, o rei Acaz não confiou e foi fazer acordo com a Assíria. A Assíria era o grande império na época, né? Um poder militar enorme, todo mundo tinha medo da Assíria. E a própria Assíria, ela derrotou, né, ali a Síria e também derrotou a casa de Israel, né, o reino do norte ali, levou eles cativo. E agora então a Jerusalém ficou pagando imposto ali para a Síria, né? E aí trocou o rei Acaz, né, que o rei Acaz morreu, veio outro, até chegou na época do rei Zedequias, tá bom? Então aqui no capítulo 10 de Isaías está profetizando sobre a Síria, mas sobre no período do reinado de Zedequias, tá bom? Então, vamos ver o que o profeta Isaías está falando aqui sobre a Assíria. Bom, então é Isaías capítulo 10, versículo 8. Então aqui, antes de profetizar sobre essa grande nação poderosa, que achava que ninguém podia derrotá-la, né? Ele está dizendo que ela diz o seguinte, no versículo 8. Isaías 10, versículo 8. Porque diz, porventura todos os meus príncipes não são reis? Ela está dizendo aqui a Assíria, né? Olha, todos os meus filhos, eles são príncipes e são reis, porque as cidades que eu vou conquistando, eu vou dando para os meus filhos ali, eles vão sendo rei. Então ele está se gabando, né? Está ali contando vantagem de conquistar muitas cidades e que ninguém pode ir com ela. E agora ela está vindo contra Jerusalém. E essas são as palavras que ela fala para Jerusalém, né? O rei de Ezequias. E quem está falando da Síria nessa é o Senaqueribe, tá bom? Ele que está vindo aqui contra Jerusalém. E aí, então, no versículo 9, ele começa a falar aqui, né? Dizendo, não é Carno mais do que Carquemis? Aqui ele está falando de uma cidade e vai falando de outra, né? Ele vai falando, não é Carmo como Carmesis? Não é Amate como Arfate? Não é Samaria como Damasco? Ele vai falando o nome de uma cidade como da outra. Porque ele conquistou uma cidade e também conquistou a outra. Conquistou uma cidade e também conquistou a outra. Então ele está falando, para mim todas as cidades são iguais. Eu conquisto todas as cidades que eu quero, né? Ele continua falando no versículo 10. Com a minha mão achou os reinos dos ídolos. E ainda que as suas imagens de escultura fossem melhor do que as de Jerusalém e as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria também assim a Jerusalém e aos seus ídolos? Então ele está falando que, olha, eu derrotei os deuses de todas as outras nações, de todas as outras cidades. Você acha que eu não vou derrotar o Deus, né, o Deus de vocês, de Jerusalém? Né?
tem uma certa parte, essa história está lá em 2 Reis capítulo 19, né? Tem até certa parte ali que ele fala assim, foi o próprio Deus de vocês que entregou vocês na minha mão. E ele começa a falar muitas coisas ali sobre isso. Então Ezequias, ele busca, né, ele faz algo muito bom, que ele busca conselho de Isaías. E Isaías fala para ele não temer, porque a Assíria não vai atacá-los, né? Então tem um período de tempo onde eles deveriam se render, e nesse período de tempo, Senaqueribe, rei da Assíria, ele manda uma carta de novo para Zedequias. E nessa carta estava blasfemando a Deus e blasfemando a cidade de Jerusalém ali. E o que Ezequias faz nesse momento? Ele pega essa carta e vai até o templo e apresenta ao Senhor ali. E enquanto ele está orando ao Senhor, por causa dessa carta de ameaça ali, vem novamente o profeta Isaías a ele para falar a palavra do Senhor a Ezequias, tá bom? E aí eu tenho que compartilhar essa história que está aqui em 2 Reis, capítulo 19, o versículo 6, né? O que Isaías respondeu ali por meio do Senhor a Zedequias. Diz assim, ó, 2 Reis 19, 6. Isaías lhe disse, assim direis, assim diz o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e a espada farei cair na sua terra. Então ele fala aqui que ele não deveria temer aquelas ameaças, aquelas cartas, porque haveria um rumor de guerra e ele teria que sair dali, não poderia atacar Jerusalém naquele momento. Então isso realmente acontece quando ele está prestes para atacar ali. Ele ouve um rumor de guerra, né? Ele tem que ir contra o Egito. E enquanto ele está lá guerreando com o Egito, fazendo acampamento, tudo, o que acontece nesse capítulo? O anjo do Senhor, ele vai lá e mata 185 mil assírios em uma só noite, na noite ali. E aí quando ele acorda de manhã, o seu exército todo destruído. Então ele tem que voltar para a sua terra, ele volta para a sua terra. E quando ele volta para a sua terra, o que acontece? Ele vai adorar no templo, e aí ele é morto pelos seus 2 filhos ali, né? Os 2 filhos acabam matando o próprio pai à espada ali, e depois eles fogem. Então, conforme o próprio profeta Isaías profetizou, aconteceu. E a Síria não conseguiu, então, vencer, né? Destruir Jerusalém. Então vamos voltar aqui para Isaías capítulo 10, para nós entender um pouquinho dessa profecia, porque a Síria se achava, né? Ela achava que ninguém poderia vencê-la. Mas olha só as profecias que Isaías diz aqui em Isaías capítulo 10. Ainda falando aqui, né? Ele fala aqui no Isaías 10, versículo 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra quem corta com ela? Ou engrandecerá a serra contra quem a maneja? Ou o bordão se move ao que se levanta, e a vara se levanta como o que não sendo pau? Ele está falando do próprio instrumento se levantar contra o seu senhor, né? Ele está falando aqui. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, realmente Deus usou a Assíria como instrumento em suas mãos para punir a casa de Israel, o reino do norte, né? Porque eles não haviam guardado os mandamentos de Deus, os profetas profetizaram, eles mataram os profetas de Deus. Então Deus mandou a Assíria como instrumento nas suas mãos para destruir ali e levar, né, o reino do norte, a casa de Israel, como cativo, né? Então foi isso que aconteceu. E aí então, agora a Assíria estava contando vantagem, porque Deus deu esse poder para ela vencer os inimigos, né? É igual acontece no livro de Mórmon, quando os nefitas, eles deixavam de guardar os mandamentos de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. O que acontecia? Deus dava poder aos seus inimigos, aos lamanitas, para atacá-los, né? E eles acabavam sendo rejaçados ali, perdiam a batalha. Bom, então o Senhor mostrou aqui que ele usa a Assíria como um instrumento ali. Mas a Assíria começou a se engrandecer, a achar que por si só ela estava fazendo tudo aquilo, sendo que era pela permissão de Deus que aquilo estava acontecendo. Então por isso que ele fala, né, pode o machado, né, vir contra o seu Senhor?
Não, foi Deus que deu esse poder à Síria. A Síria não podia se engrandecer assim, dessa maneira, né? Então, ele fez essa profecia. Eu até lembrei de outras escrituras, né, que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Por exemplo, lá em João, capítulo 19, versículo 10 e 11, quando Jesus Cristo está de frente com Pilatos, né, Pilatos diz para Jesus, né, não falas a mim, porque Jesus Cristo não estava respondendo às perguntas de Pilatos. E aí Pilatos diz, não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus lhe respondeu, nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Que forte isso, que forte. Pilatos não teria poder se do alto não lhe fosse dado. Ou seja, é o próprio Deus que dá poder a essas pessoas, tá bom? Tanto que se Deus quiser, Deus está no controle de tudo, gente. Se Ele quiser que uma pessoa pare de respirar e morre, Ele faz isso imediatamente, tá bom? Mas conforme a Escritura disse, Ele deixa que os iníquos ali sirva de instrumento também para punir aqueles que não estão guardando os mandamentos dele, conforme nós vimos aqui. Bom, no caso da Assíria, Jerusalém não estava tão assim guardando os mandamentos, mas Deus havia prometido que eles não cairia pela mão da Assíria, tá bom? Cairia pela mão dos babilônios, mas não pela Assíria ali, que era por quem eles estavam com medo. Vamos continuar aqui, né? Outra escritura que eu anotei é Provérbios 3:5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Aqui quando a gente estava falando sobre a Síria, né, se gloriar, né, o machado se levantar contra quem corta com ele, né, significa, eu lembrei desse versículo aqui, que é Provérbios, porque fala, confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. A Síria acabou se vangloriando no próprio conhecimento, no próprio poder que ela tinha, achando que estava fazendo aquelas coisas por si só e que ninguém podia com ela. Então o Senhor se voltou contra a Síria também para lhe abater o orgulho por conta disso, tá bom? E aí eu lembrei dessa escritura porque nós também somos instrumentos na mão do Senhor. Espero que sejamos instrumentos para fazer o bem, ajudar as pessoas. E sempre quando eu lembro de instrumentos, eu lembro de uma faca, né? Por exemplo, a faca do açougueiro, ela é bem afiada, ela dá duas passadas na carne ali e já corta um bife enorme, né? Eu sempre quando eu vou no açougue, eu já peço para cortar lá, porque a faca aqui em casa é uma tristeza, né? Para cortar é mais difícil. A faca do açougueiro é muito, muito amolada, né? Então a gente sempre faz isso. Bom, enfim, às vezes eu sei que eu sou um instrumento na mão do Senhor, mas será que eu sou uma faca bem afiada? Eu preciso estudar as Escrituras todos os dias. Isso é estar amolando a faca, amolando o machado. E aí, quando o machado começa a cortar, esse instrumento começa a ser mais eficiente, pode cair na besteira aqui também de pensar, né? Que eu sei disso porque eu estudo bastante. Não, a gente sempre tem que confiar no Senhor. Ou até mesmo em nossos chamados, né? Na igreja, né? A pessoa tem um chamado ali de presidente das moças, aí consegue reativar uma, duas moças, e aí ela não pode se gloriar, tá vendo? Eu fui atrás dessas moças, eu reativei essas moças. Não, você tem que incluir Deus no seu plano. Deus permitiu isso. Deus. Então a gente serve de instrumento na mão de Deus. E quanto mais a gente se permitir ser moldado pelo Senhor, melhor instrumentos na mão dele a gente vai ser, como a faca quando ela é mais afiada, tá bom? Então o fato de você estudar a palavra de Deus todos os dias vai fazer de você um instrumento mais poderoso na mão do Senhor. Outra escritura que eu vou ler agora é Isaías, voltando lá, Isaías 10, versículo 19. Então aqui Isaías ele profetiza, né, sobre a destruição da Assíria, dizendo assim, e o resto das árvores de sua floresta será tão pouco em número que um menino vos poderá enumerar. Ele fala que a destruição da Assíria seria tão grande que restaria poucas árvores ali. Naquela época, quando os inimigos atacavam a cidade, eles derrubavam todas as árvores frutíferas que serviam de mantimento ali. Também árvores para que eles não pudessem construir casa, porque aí demoraria muito para aquela nação se levantar novamente.
Então eles faziam isso. E aqui estava profetizado que a Assíria, então, destruiria, né, de tal maneira, a Síria não, que a Babilônia ia destruir a Síria de tal maneira que não deixaria ali muitas árvores, de maneira que uma criança poderia contar ali quantas árvores poderia ter ali, tá bom? Finalizando aqui, Isaías capítulo 10, versículo 33 e 34, diz assim: porém, eis que o Senhor dos exércitos, podará os ramos com violência, e a altura da estatura serão cortadas, né? E a alta estatura serão cortadas, e os altivos serão abatidos. Então aqui quando o Senhor fala, né, que o ramo ele vai podar com violência, o ramo é o que está na oliveira, é a casa de Israel realmente, é aqueles que pertencem à casa de Israel. O Senhor vai podar, vai cortar se eles não produzem bons frutos. E aqui também ele fala que castiga tanto aqueles que estão da casa de Israel, como os que não são, aqueles que estão altivos, né? Como no caso a Síria aqui, que achou que ninguém poderia derrotar, e aí veio Babilônia, né? Olha o que diz aqui o versículo 34. E cortará com ferro a espessura da sua árvore, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Quem é esse poderoso? Quem seria o poderoso que derrotaria a Assíria? Foi a Babilônia. Então a Babilônia então se tornou o grande império, e depois também o Senhor vai usar a Babilônia como instrumento em suas mãos para destruir Jerusalém ali, por causa que o povo não se arrependeu de seus pecados. Bom, a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje com vocês é essa, que nós devemos ser instrumentos na mão do Senhor. Todos os dias nós podemos estudar as Escrituras, é como se nós estivéssemos sendo polidos, sendo melhores instrumentos na mão do Senhor. Uma das coisas que nós podemos fazer é compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas possam receber a palavra do Senhor também. Tá bom? Então essa é uma maneira também de ser instrumento na mão do Senhor. Eu deixo essa mensagem e esse desafio com vocês. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.